Em Paris, uma proposta para confiscar 2% da riqueza dos bilionários foi barrada. Mas não se engane, esta não é uma vitória. É apenas um ensaio para um ataque global à sua propriedade. O objetivo final é mais obscuro do que você pensa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. Uma batalha crucial foi travada recentemente no coração da Europa. No dia 31 de outubro de 2025, a Assembleia Nacional Francesa rejeitou uma proposta audaciosa de confisco de riqueza em larga escala, o imposto Zuckman. A votação foi apertada, 228 votos contra e 172 a favor, com uma coalizão frágil de centristas e conservadores detendo o avanço socialista sobre a propriedade privada. Contudo, seria um erro fatal ver isso como uma vitória da liberdade. Foi apenas uma pausa tática. A guerra do Estado moderno contra o indivíduo e seus bens continua, e a ideologia por trás da proposta segue forte, organizada e perigosamente globalizada. O evento em Paris não é um caso isolado, mas um exemplo da agenda estatista atual. A fusão da inveja disfarçada de justiça social, entre aspas, com teorias econômicas falidas e uma ambição globalista de construir um cartel fiscal internacional para eliminar a fuga de capital privado. A proposta francesa, idealizada pelo economista Gabriel Zucman, é uma manifestação local de um projeto muito maior já debatido no G20. Analisar sua proposta temporária permite dissecar a anatomia da tirania fiscal moderna, expor suas mentiras e reafirmar os princípios da propriedade e da liberdade. Embora a batalha em Paris tenha sido vencida, a guerra ideológica se intensifica. Os princípios por trás do imposto Zuckman ameaçam a fundação de uma sociedade livre, não apenas as fortunas dos chamados ultra-ricos. Após o intervalo, analisaremos a proposta, seus precedentes históricos desastrosos, a agenda globalista que a impulsiona e, finalmente, sua imoralidade fundamental, pois todo imposto é roubo. A trégua em Paris é um chamado à vigilância. Para entender a ameaça, precisamos olhar os detalhes da expropriação proposta. A ofensiva legislativa na França foi uma tática de pinça, duas propostas interligadas, revelando a natureza estratégica da usurpação estatal. A proposta inicial, o imposto Zuckman, era brutalmente simples. Consistia em um imposto anual de 2% sobre todo o patrimônio líquido acima de 100 milhões de euros. A medida foi desenhada para atingir um grupo pequeno, mas que gera muita riqueza econômica e social. Cerca de 1.800 famílias seriam o alvo. A arrecadação estimada e fantasiosa seria de 15 a 20 bilhões de euros por ano. A alíquota fixa e o limiar alto foram calculados para maximizar o apelo populista. O objetivo era focar a raiva pública em um alvo restrito e fácil de demonizar. Simultaneamente, o Partido Socialista apresentou um Zuckman Light, um imposto de 3% sobre ativos de 10 milhões de euros, com isenções táticas para, entre aspas, empresas familiares e inovadoras. A existência de duas propostas é uma tática clássica. A versão radical torna a moderada mais aceitável, enquanto as isenções cínicas dividem a oposição. A estratégia revela o avanço estatista. Primeiro, isola e expropria os 0,01% mais ricos, depois estabelece o princípio do confisco de capital para, inevitavelmente, expandir a definição de rico e incluir novos alvos. Ambas as propostas foram vendidas sob a bandeira da justiça fiscal. Os defensores, como Zuckman, afirmam que os bilionários pagam menos impostos que a classe média. Essa linguagem é uma cortina de fumaça para a inveja e a pilhagem. A riqueza dos mais ricos é composta por capital não realizado em empresas. Capital que não é dinheiro parado, mas o motor da economia investido em projetos produtivos. Tributar esse capital anualmente como se fosse renda é um erro econômico com consequências devastadoras. O objetivo da retórica da justiça fiscal é redefinir a propriedade, transformar o capital privado em um recurso a ser gerenciado pelo Estado, uma medida comunista.
populista. O mais assustador é o apoio popular. Pesquisas mostraram que 86% do público francês era a favor da medida. Isso ilustra uma lição libertária crucial. A democracia não garante liberdade. Pelo contrário, pode se tornar um mecanismo para a tirania da maioria. Um sistema em que 51% da população vota para expropriar os outros 49%. O Estado, por meio da democracia, confere uma falsa legitimidade ao que em qualquer outro contexto seria chamado de roubo. A proposta do imposto Zucman é um ato de amnésia histórica deliberada. A França não precisa de teorias para prever os resultados de um imposto sobre a riqueza, pois possui décadas de dados de seu próprio experimento desastroso. O Imposto de Solidariedade sobre a Fortuna, o ISF. Ignorar essa história para propor uma política ainda mais punitiva revela que o objetivo não é o bem-estar econômico, mas a perseguição aos capitalistas e ao cumprimento de uma agenda ideológica. O ISF, implementado em 1982, foi um pilar tóxico do sistema fiscal por quase 3 décadas, até que a pressão da realidade econômica forçou o governo de Emmanuel Macron a substituí-lo em 2018 por um imposto mais restrito sobre imóveis. A razão não foi ideológica, mas pragmática. O ISF era um veneno. As consequências não são especulações, mas fatos históricos. O ISF provocou um êxodo contínuo de capital e de pessoas ricas. Uma análise estimou que, desde a sua criação, o imposto causou uma fuga de capitais de cerca de 200 bilhões de euros. Outro relatório mostrou que 843 indivíduos de alto patrimônio deixaram o país em 2006, resultando em uma perda de base tributária de 2,8 bilhões de euros para o Tesouro apenas naquele ano. Este não é um efeito colateral, é o resultado direto e previsível de uma política que trata o sucesso como crime. Os ricos sempre terão para onde fugir e facilidade de serem recebidos em outros países. Ironicamente, o imposto criado para encher os cofres do Estado acabou por esvaziá-los. Um estudo concluiu que o ISF causava um déficit fiscal anual de aproximadamente 7 bilhões de euros. Quase o dobro do que arrecadava. A razão é simples. Ao expulsar o capital e empreendedores, o Estado perdia não apenas a receita do ISF, mas também todas as outras receitas que essas pessoas e seus investimentos geravam. O ISF foi um exemplo perfeito de como o Estado, em sua ganância, mata a galinha dos ovos de ouro. Além disso, a taxação do capital é uma taxação do futuro. O mesmo estudo estimou que o ISF reduziu o crescimento anual do PIB em 0,2%. Pode parecer pouco, mas ao longo de décadas representa uma perda colossal de riqueza e oportunidades. O fato de os proponentes do imposto Zucman avançarem com sua proposta, cientes desse histórico, é a prova definitiva de que a motivação não é econômica, mas sim ideológica. O objetivo real é a punição da riqueza e a expansão do controle estatal, mesmo que isso signifique empobrecer um país inteiro. A tentativa de implementar esse imposto não foi um mero capricho da política interna, mas a ponta de lança de uma campanha muito mais ampla e coordenada, uma ofensiva internacional contra a soberania do indivíduo sobre sua propriedade. No centro dessa campanha está Gabriel Zucman, que se tornou o principal arquiteto de um movimento global por um regime fiscal unificado e confiscatório. A proposta derrotada na Assembleia Nacional foi uma aplicação direta do plano que Zucman apresentou ao G20. Esse plano global é assustadoramente ambicioso. Ele propõe um imposto mínimo coordenado internacionalmente, uma alíquota de 2% sobre o patrimônio dos cerca de 3 mil bilionários do mundo, com o objetivo de arrecadar aproximadamente 250 bilhões de dólares por ano. O ponto crucial não é a alíquota, mas a coordenação internacional. O objetivo explícito é eliminar a concorrência fiscal entre os países,
países e, assim, impedir a fuga de capitais. Zucman entende que, enquanto os indivíduos puderem mover seus ativos, qualquer imposto sobre a riqueza nacional está fadado ao fracasso. A solução do ponto de vista estatista é criar um cartel global de estados. Se todos os principais países concordarem em aplicar um imposto mínimo, o capital ficará encurralado. Não haverá para onde correr. Esse é o sonho molhado final dos socialistas. Uma prisão fiscal global, onde a propriedade privada existe apenas com a permissão dos governos e a soberania do indivíduo é aniquilada por um conluio de estados. Primeiro, o pesadelo da avaliação. A premissa é que o Estado pode determinar o valor de todos os ativos de um indivíduo a cada ano. Isso é um delírio burocrático. A maioria da riqueza dos mais ricos está em ativos ilíquidos, participações em empresas de capital fechado, imóveis, obras de arte. Como se determina o valor de mercado de uma empresa familiar que não é vendida há gerações? Não há resposta objetiva. Qualquer avaliação será, na melhor das hipóteses, uma estimativa subjetiva. Na pior, um número arbitrário, imposto por um burocrata. Isso concede um poder discricionário imenso aos agentes do Estado. Segundo, a confusão deliberada entre capital e renda. Um imposto de renda incide sobre o rendimento gerado. Um imposto sobre a riqueza incide sobre o próprio capital, o estoque de ativos. É como um agricultor que, em vez de pagar imposto sobre a colheita, é forçado a entregar parte de suas sementes. Ao taxar o capital, o Estado não está reivindicando uma parte dos frutos, está consumindo a própria fonte da prosperidade. O capital não é riqueza ociosa, é o conjunto de ferramentas, máquinas e recursos que tornam o Estado mais produtivo. Ao diminuir o estoque de capital, o imposto sobre a riqueza leva a menos investimento, menor produtividade e salários mais baixos para todos. Terceiro, a matemática punitiva. Uma alíquota de 2% sobre o estoque de capital pode equivaler a uma alíquota altíssima sobre a renda gerada. Considere um ativo com retorno anual de 4%. Um imposto sobre a riqueza de 2% equivale a um imposto de 50% sobre a renda. Se o retorno for de 2%, o imposto é de 100% sobre a renda. Se for menor, o imposto se torna uma expropriação pura do principal. Isso força os proprietários a liquidar ativos, não por razões econômicas, mas para pagar o imposto, resultando em uma alocação ineficiente de capital e na destruição progressiva do patrimônio produtivo. A análise pragmática do imposto Zucman é devastadora. A história mostra que ele leva à fuga de capitais. A economia ensina que ele destrói a prosperidade futura. A logística demonstra que ele é um pesadelo administrativo. E a política revela sua agenda globalista de controle. Qualquer um desses argumentos seria suficiente para descartá-lo. No entanto, focar apenas nesses argumentos é cair na armadilha do Estado, aceitar discutir a alíquota ótima de confisco ou a eficiência da pilhagem. É conceder a premissa falsa de que o governo tem um direito legítimo à propriedade de seus cidadãos. A questão fundamental não é de eficiência, mas de moralidade. A crítica final e mais importante a todos os impostos não é que funcionam mal, mas que são fundamentalmente errados. A partir dos princípios libertários, a conclusão é inequívoca. A tributação é roubo. É a expropriação coercitiva da propriedade privada por uma organização que detém o monopólio da violência. Não importa se a extração é de 1% ou 90%. Não importa se os fundos são usados para construir hospitais ou financiar guerras. Não importa se a decisão é de um tirano ou de uma maioria democrática. O ato em si, a tomada de propriedade sem consentimento, sob ameaça de violência, é moralmente indistinguível do roubo. Robert Nozick, em Anarquia, Estado e Utopia, oferece uma analogia poderosa. Taxar os ganhos de horas de trabalho é o mesmo que forçar alguém a trabalhar essas horas para os outros. É uma reivindicação de propriedade parcial sobre o tempo e a vida do indivíduo. O imposto sobre a riqueza é ainda pior. É uma reivindicação sobre o produto acumulado de uma vida inteira de trabalho
trabalho, poupança e risco. É a declaração do Estado de que ele é coproprietário de tudo o que você construiu. A rejeição da proposta em Paris não deve ser motivo de complacência. Pelo contrário, deve servir como lembrete da ambição insaciável do inimigo da liberdade. A vitória temporária foi resultado de uma aliança frágil, não de uma conversão aos princípios da liberdade. O caminho para uma sociedade livre não é buscar impostos melhores ou mais justos, entre aspas, mas reconhecer a justiça inerente a todo o sistema de tributação compulsória. É defender sem desculpas um mundo baseado no intercâmbio voluntário e nos direitos de propriedade invioláveis. A batalha em Paris foi uma escaramuça. A guerra pela liberdade é ideológica, global e perpétua. Nossa arma mais poderosa é a clareza moral de chamar o roubo pelo nome verdadeiro. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!